Alô, comunidade! E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que eu lancei já tem umas 2 semanas, princípios básicos do raciocínio geológico e dinâmica interna do planeta Terra. Só que enquanto o pessoal chega, já estou vendo aqui Kyla falando, Rony Mar já comentou, Gustavo. Enquanto a galera chega, vou me apresentar aqui rapidamente, né? Acho que a maioria já me conhece, mas quem não me conhece, eu sou o professor Marcos. Atualmente sou professor da UFRB no curso de Ciências Ambientais, que é um bacharelado interdisciplinar, que lá na frente a gente vai criar outras terminalidades para que nossos alunos possam escolher o que eles querem seguir além da ciência ambiental. E aí, como é que nasceu essa ideia desse portal de Geologia Geral? Uma aluna minha, Débora, deve estar aqui assistindo também, ela sugeriu essa ideia da gente criar algum meio de comunicação com os alunos nessa época de quarentena. Até porque essa época de quarentena está sendo relativamente incomodativa para muitas pessoas, para mim e para todos. E aí criar esse canal de comunicação com alunos e com outras pessoas, falando não só de geologia, mas do meio ambiente de maneira geral, de ciência de maneira geral, até um pouquinho de filosofia, quem me conhece sabe que eu gosto de filosofar, a gente resolveu criar esse Geologia Geral. Inicialmente começamos pelo Instagram, que é o @Geologia Geral, e aí isso deu start para mais 2 amigos meus, que são os professores Lucas e o professor Diego, né? E aí, a partir daí, a gente resolveu criar o canal do YouTube e a gente agora tem essas 2 plataformas de comunicação com vocês, tanto o Instagram quanto o YouTube. Inclusive, é através do canal do YouTube aqui do Geologia Geral que a gente está fazendo essa primeira live, ou melhor, segunda live, que a primeira já foi pelo Instagram na segunda-feira. Beleza? O pessoal está entrando. E daqui a pouco a gente começa a nossa apresentação. Então, eu dividi essa nossa apresentação, pode chamar de palestra, de apresentação, de aula, como vocês preferirem, em 3 partes. Uma vez que é um assunto um pouquinho extenso, e aí como a gente pode ter uma outra forma de comunicação um pouco diferente de uma sala de aula, então eu estendi um pouquinho o assunto, não quer dizer que a gente vai ficar aqui 2, 3, 4 horas, certo? Isso não vai acontecer. E aí eu dividi essa palestra ou aula, enfim, em 3 partes. E aí em cada parte dessa eu dou uma parada. Quem tiver dúvidas, é hora que eu respondo as dúvidas, certo? Então, quem tiver dúvida já pode ir jogando aí no chat do YouTube, que vai ficar registrado. Na hora eu retorno e aí já vou respondendo. Respondido esse primeiro bloco, dou continuidade, faço uma segunda parada, respondo possíveis questionamentos, né, desse segundo bloco, e aí a gente parte para o terceiro e último bloco, certo? Só lembrando, de última hora, a gente conseguiu associar essa palestra, essa aula, à emissão de certificados, certo? Então, na descrição desse vídeo, eu tenho lá um formulário para vocês preencherem, um formuláriozinho simples, só com nome e e-mail, certo? Vocês preenchem e enviam, e aí estaremos emitindo o certificado, e assim que eles estiverem prontos, a gente envia para o e-mail de cada um de vocês. Beleza? Vou colocar aqui agora a primeira tela da nossa aula, e aí a gente começa. Então, como eu falei com relação ao certificado, o certificado faz parte de um projeto de extensão que o grupo GECAM, que é Grupo de Estudo de Ciências Ambientais da UFRB, é um grupo que existe, um grupo de pesquisa que existe na UFRB, no qual eu faço parte com outros professores do CCAB, que é o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, grupo este bem diversificado, multidisciplinar ou transdisciplinar,
tem geólogos, tem geógrafos, biólogos, oceanógrafos e economistas. E aí, em virtude desse momento atual que a gente está vivendo de pandemia, resolvemos criar o GECAM Online, que é justamente trazer material de qualidade para vocês em formato online, já que a gente não pode interagir pessoalmente, salas de aulas, aglomerações. Então, a gente resolveu criar esse tal de GECAM Online para levar conhecimento das mais variadas áreas, não só da geologia, mas vai ter muita coisa de biologia, biogeografia, biodiversidade, oceanografia, meio ambiente, ciência de uma forma geral, ciências ambientais de uma forma geral, certo? E aí, sempre que tiver o canal. Que raio seria geologia? Vou colocar aqui agora só o slide para ficar melhor. Vou tirar essa cara com essa barbicha feia, certo? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Pronto, vou colocar aqui agora só o PowerPoint, certo? E aí fica melhor. Pronto. Então, primeiramente, que raio seria essa tal dessa geologia? Bem, geologia nada mais é do que uma ciência que estuda a Terra. Agora, falar que estuda a Terra é algo meio generalizado, certo? Então, a partir do momento que a gente estuda a Terra, a gente estuda uma série de aspectos relacionados a esse grande ambiente que a gente chama de geosfera. Quais sejam eles? A constituição e a estrutura do nosso planeta, que é o foco de uma parte dessa palestra de hoje. As diferentes forças que agem sobre as rochas, que é justamente a dinâmica do nosso planeta. E essa dinâmica do nosso planeta vai interferir diretamente nas formas do relevo e na composição original dos minerais e rochas que constituem o nosso planeta. E atrelado a tudo isso, a gente tem, logicamente, a ocorrência e a evolução da vida. Ou seja, falar que geologia é estudo da rocha é algo muito generalista e simplista, certo? Então, a gente analisa uma série de aspectos. Nesses aspectos, a gente justamente, digamos que aglutina tudo numa área só, que é a geologia, beleza? Sendo assim, o que é que todo cientista ou filósofo tem em mente? Tem em mente vários questionamentos. Um deles é como é que a Terra funciona? Fazendo esse questionamento, criou-se uma série de ideias e hipóteses buscando justamente analisar como é que nosso planeta funciona. Sendo assim, a gente tem vários princípios básicos de raciocínio e eu vou mostrar aqui alguns deles. Quais sejam? O primeiro, que é antes mesmo da geologia, lá no início lá do século, até o século XVIII, meados do século XVIII, tudo que existia de natural, a gente analisava como se fosse uma intervenção divina. Ou seja, Deus ou os deuses estariam por trás das formações dos continentes e dos oceanos, na existência dos fósseis e de qualquer outro tipo de fenômeno geológico ou biológico. Por que isso? Porque a gente não tinha capacidade, na época, a gente, que eu digo, nossos antepassados, não tinha capacidade científica para poder analisar melhor esses acontecimentos naturais. Então, a gente acreditava sempre a uma intervenção divina. Só que, à medida que a evolução do conhecimento e dos estudos começaram a ocorrer, vários princípios baseados na ciência começaram a vir à tona.
E o primeiro que criou, lembre-se que eu estou falando de geologia, o primeiro cientista capaz de formular um pensamento, um raciocínio geológico foi James Hunter. James Hunter foi considerado, e é considerado até hoje, como sendo o pai da geologia. Foi o pioneiro na interpretação de processos geológicos e criou um dos princípios básicos do raciocínio geológico, que foi o uniformitarismo. E James Hunter, ele era um escocês, adorava tomar um whisky, diga-se por sinal, certo? E nesse afloramento chamado Siccar Point, ele começou a analisar que a estruturação das rochas e dos sedimentos poderia não ser simplesmente intervenção divina. E aí ele traz de volta a ideia do naturalismo, fazendo uma contraposição com essa ideia que até então era utilizada. Deus criou tudo como é e como vemos até hoje. Então, a partir do momento em que ele traz de volta essa ideia do naturalismo, onde as rochas e os estratos se formam através de processos naturais, ele cria o princípio do uniformitarismo. E esse princípio, ele busca explicar os fenômenos geológicos como sendo resultados de pequenas modificações acumuladas ao longo do tempo. Ou seja, não teve uma intervenção divina que criou aquele material e colocou naquele local, certo? E assim ele chegou à conclusão que os processos que ocorreram no passado são os mesmos que ocorrem no presente e atuaram com a mesma intensidade que ocorre hoje em dia, certo? E de onde é que ele tirou essas ideias? Ele não acordou de ressaca num dia e teve essa ideia mirabolante. A partir dos estudos, tanto naquele afloramento que eu mostrei anteriormente, quanto em outras áreas da Escócia, ele começou a observar que as montanhas, elas não são imutáveis, como se acreditava até então. A erosão, ela ocorre lentamente ao longo do tempo. Além disso, a existência dos estratos sedimentares está ligado diretamente às rochas pré-existentes, ou seja, essas rochas pré-existentes sofrem processos de erosão, esse material é sedimentado, dando origem, portanto, a novos estratos sedimentares. E, além disso, a riqueza de fósseis indicava essa deposição lenta e gradual que ele comentou, que eu comentei aqui logo no início, certo? Ou seja, ele começa a dar uma visão científica naturalista, indo de encontro ao que se acreditava até então, que era a questão da intervenção divina. Tudo certo? Só que não existiria apenas um princípio de raciocínio geológico existente. Teria que ter outro ou outros para que existisse justamente uma discussão sadia entre várias linhas de raciocínio. Uma segunda linha de raciocínio geológico foi criada por Georges Cuvier, que é considerado por muitos como sendo o pai da paleontologia. E ele foi um defensor ferrenho do catastrofismo geológico, indo numa outra vertente diferente do uniformitarismo de James Hunter. E ele se baseou em quê para chegar à ideia do raciocínio catastrofista? Primeiro, que os estratos da base com fósseis era diferente dos estratos superiores. Ou seja, os fósseis que tinha nos estratos inferiores não existiam nos estratos superiores. Da mesma forma, fósseis que existiam nos estratos superiores não existiam nos estratos inferiores. E aí ele associou isso à existência de inúmeros e violentos eventos na Terra que ocorriam de maneira pontual e sem ciclicidade. Quais eventos seriam esses? Erupções, terremotos, inundações e glaciações. Sabemos hoje da existência desses eventos, da mesma forma que naquela época eles também tinham ideia da existência desses eventos. E aí Cuvier acreditava que eram esses eventos catastróficos
que faziam com que houvesse essa modificação no nosso planeta, certo? Um exemplo atrelado à intervenção divina é justamente a extinção de fauna e flora, onde a Bíblia diz que o dilúvio ocorreu, fazendo com que uma série de espécies fossem extintas e outras tantas fossem preservadas. E aí essa preservação de espécies em detrimento da extinção de outras é que se baseia o catastrofismo de Georges Cuvier. Ou seja, após esses períodos cataclísmicos, novos períodos estáveis voltam a acontecer, nova fauna e flora ocupa a Terra. Por isso, ele acreditava que a existência de determinados fósseis em extrato e a não existência de fósseis que ocorrem em estados superiores desses inferiores seria justamente por conta disso. Eventos catastróficos extinguiam uma série de espécies. Depois disso, novos períodos estáveis voltariam, certo? E nova fauna e nova flora ocupavam Terra. Quem são essas novas espécies? Aquelas espécies que foram preservadas no evento catastrófico anterior. E aí vem um outro questionamento, na época, que como é que eu tinha fósseis de animais iguais em continentes separados por oceanos? Segundo Cuvier, o que existia, na verdade, eram pontes continentais que faziam essa ligação entre os continentes, certo? Seriam justamente essas pontes, aqui ligando a América do Sul, África, uma ponte ligando aqui a África ao continente asiático. Então, seriam essas pontes que permitiriam a migração de animais e, posteriormente, o achado de fósseis de mesmos animais ou vegetais em continentes separados por corpos aquosos, no caso, os nossos oceanos. Logicamente, em uma época em que a igreja detinha poder sobre o conhecimento e, querendo ou não, sobre a população, lógico que esse princípio catastrofista, ele foi bastante, muito mais, digamos assim, preferido em detrimento ao uniformitarismo de James Hutton. Ou seja, tinha-se uma batalha ferrenha entre o uniformitarismo e o catastrofismo. Só que aí aparece o Carlão da Geologia. Quem era o Carlão da Geologia? Ele via essa briga ferrenha, entre uniformitarismo e catastrofismo, e aí resolveu tentar dar um jeito nessa briga. Como assim dar um jeito nessa briga? Para começar, quem é esse tal desse Carlão? Carlão, ele é conhecido como Charles Lyell, ou Charles Lyell, um momentinho só aqui. Eu apertei alguma coisa aqui agora. Foi, pronto. É conhecido como Charles Lyell ou Charles Lyell. Ele era um discípulo de Hutton e começa a organizar as ideias do uniformitarismo, porém sem esquecer do catastrofismo. Por que ele não esqueceu do catastrofismo? Vou explicar já já o motivo dele não ter deixado de lado as ideias catastróficas de Cuvier. Então, com as ideias organizadas do uniformitarismo, ele cria, portanto, a teoria do uniformitarismo. E essa teoria é baseada em alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio das causas atuais, ou do atualismo geológico, onde ele diz que as leis físicas da natureza, elas são constantes no espaço e no tempo, ou seja, há uma uniformidade das leis naturais. E uma outra coisa é que os fenômenos do passado são resultado de processos idênticos ao que se observam no presente. Exatamente o que Hutton comentou, e ele trouxe para reafirmar. E aí traz um clichê muito usado pela geologia, que é:
o presente é a chave do passado. Ou seja, para a gente analisar que a gente vê aqui agora, a gente precisa voltar lá no passado. E para analisar o que aconteceu no passado, a gente analisa os processos que estão ocorrendo aqui agora no presente, certo? Isso aí foi conhecido como os princípios das causas atuais ou atualismo geológico. E o segundo princípio diz respeito ao gradualismo. O que, seria esse princípio do gradualismo? Os processos atuariam com a mesma intensidade ao longo do tempo, e os fenômenos geológicos aconteceriam com velocidade uniforme, ou seja, mudanças lentas, cíclicas e graduais. Se vocês observarem, o que é que eu quero dizer com isso? Que as ideias de James Hutton foram puxadas por Carlão ou Charles Lyell, praticamente sem modificações. Só que aí lembrem, tinha um embate entre o catastrofismo e o uniformitarismo. As pessoas sabiam, os cientistas sabiam que eventos catastróficos ocorriam naturalmente no nosso planeta. Inúmeros fenômenos de vulcanismo, inúmeros eventos de terremotos, certo? De glaciações, ocorreram já tinham ocorrido no nosso planeta e as pessoas tinham noção disso. Ou seja, a gente não podia separar uma coisa da outra. E aí, com isso, Charles Lyell tentou justamente fazer essa inter-relação entre esses dois princípios de raciocínio que até então ficavam sempre se batendo. Ou seja, eu tenho eventos lentos e graduais e cíclicos de um lado, da mesma forma eu vou ter eventos catastróficos e rápidos do outro. Um exemplo disso são os eventos sísmicos que ocorrem no nosso planeta. A acumulação da energia ela é extremamente lenta, entretanto, a ruptura e a liberação é extremamente rápida, que são, por exemplo, os terremotos, que não deixa de ser um evento catastrófico. Só que, até esse evento catastrófico ocorrer, eu tive um acúmulo lento dessa energia. Então, eu tenho aí trabalhando tanto o uniformitarismo de Hutton, quanto o catastrofismo de Cuvier. Ou seja, essa inter-relação entre esses dois princípios é extremamente possível. E aí, a partir dessa análise de possibilidade de inter-relação, deu-se origem ao que chamamos de neocatastrofismo, onde aceita-se um princípio do uniformitarismo, só que admite também a existência de catástrofes, como principais agentes modeladores da vida e da geodinâmica, ou seja, o uniformitarismo lento e o catastrofismo rápido é quem vai modelar o nosso planeta, certo? Então, as duas linhas de raciocínio, elas não se excluem, tanto o uniformitarismo quanto o catastrofismo. Observem que os cientistas pegam o melhor dos dois, analisam e criam um novo princípio em que ambos conseguem se interrelacionar. Beleza? Beber uma água aqui, porque já que não tenho interação que eu tenho na sala de aula, né, para ficar perguntando aos meus alunos as coisas, eu tenho que falar muito mais, certo? Então, vamos lá. Deriva continental. Quem acompanha lá no Instagram sabe que a gente já publicou algumas coisas sobre deriva continental, certo? Praticamente paralelo às ideias de princípios de raciocínio de Hutton, de Cuvier, de Charles Lyell e outros cientistas buscaram também tentar compreender o formato do nosso planeta, dos continentes, da posição dos continentes, da posição dos oceanos. Uma das grandes questões sempre foi assim? Ou os continentes e os oceanos eles se modificaram ao longo do tempo? E aí, dois grandes cientistas que começaram a analisar isso foram Abraham Ortelius, que é esse daqui de cima,
e Francis Bacon, que é esse daqui de baixo. O que é que eles fizeram? Então, Ortelius, para quem não conhece, ele é geógrafo, ele foi, na verdade, geógrafo e cartógrafo. Aproveitando já abrindo parênteses, parabenizando aos geógrafos pelo dia do geógrafo, que é hoje, dia 29 de maio, certo? Então, já vamos inserir aqui um geógrafo na história da deriva continental do nosso planeta. Então, Ortelius foi um dos primeiros a propor o conceito de deriva continental. Quando? Lá em 1570, ou seja, no século XVI, ele, compilando o primeiro atlas mundial, chamado de Teatro do Mundo, que é esse mapinha aqui, ele observou e sugeriu que a forma dos continentes poderiam apresentar determinados encaixes, certo? Além dele, Francis Bacon, indo além, observou que esse encaixe seria perfeito justamente entre a costa leste do continente americano e a costa oeste do continente africano. Ou seja, Ortelius e Bacon, Francis Bacon, foram os primeiros a propor a ideia de que as massas continentais e aquosas se modificaram ao longo do tempo. Logicamente, em uma época, novamente repetindo, em que a igreja detinha o poder sobre o conhecimento e o povo, e a gente ainda não tinha conhecimento científico para investigar isso mais a fundo, essas ideias desses dois pesquisadores foram esquecidas, certo? E aí, lembrem que isso daqui foi no século XVI e século XVII. Depois de muito tempo, já no século XIX e no século XX, surge Alfred Wegener, um alemão, e Alexander Dutour, se eu não me engano, ele é suíço, não vou me recordo agora exatamente, que volta novamente a propor a ideia de que os corpos continentais e os corpos aquosos não estavam sempre na mesma posição como atualmente. E quais foram os indícios que eles encontraram para propor isso? Primeiro, foi Wegener, que, publicando uma obra chamada Origem dos Continentes e dos Oceanos, observou que, propôs, na verdade, que toda a massa continental já esteve agrupada num megacontinente único, o qual ele chamou de Pangeia. O que é que significa Pangeia? Pan, de todo, e Geia, de terra. Ou seja, toda a terra agrupada num único megabloco. Ou seja, um megacontinente único, sem divisões como vemos hoje. América de um lado, África do outro, Europa do outro, Oceania do outro. Então ele propôs essa ideia de que todo o continente, todos os continentes estavam agrupados num megacontinente chamado Pangeia. Tá, beleza. Qualquer um poderia falar isso. Só que, para ele propor isso, ele teria que ter algumas provas contundentes de que isso fosse possível. E aí ele observou que blocos, ou melhor, cordilheiras rochosas apresentavam a mesma composição na América e na África, Costa do Marfim, Brasil, África do Sul e Argentina. E da mesma forma isso foi observado na parte da América do Norte e das Ilhas Britânicas e Nórdicas, onde rochas com mesma composição estando de um lado e do outro do oceano. Ora, como é que eu vou ter rochas com mesma composição com um oceano bem no meio? Então, a gente pode predizer que, provavelmente, esses blocos continentais estavam próximos no passado, certo? Essa foi a primeira prova que ele utilizou para tentar justificar a sua ideia de Pangeia. A segunda foi a existência de
rochas apresentando indícios de glaciação em diferentes continentes, ou seja, rochas da África com indícios de glaciação, rochas na Índia com indícios de glaciação, rochas na Austrália, rochas na América do Sul. Espera aí, eu desconheço gelo na Índia. Eu desconheço gelo nessa porção da África, gelo nessa porção da Austrália. Então, para que eu tenha registro glacial nesses continentes, uma suposição é que esses continentes estavam agrupados no passado. Essa foi a segunda prova que ele utilizou para a sua Pangeia. A terceira, a existência de fósseis de animais, de mesmos fósseis de animais em diferentes continentes, animais e vegetais, perdão. Ou seja, um mesossauro encontrado tanto na porção sul da América quanto na porção sul da África. O Sinognathus, encontrado na porção central da América e na porção africana. A mesma coisa para o Listrosaurus, encontrado em diferentes continentes, e do vegetal Glossopteris, encontrado também em diferentes continentes. Ora, como é que eu vou ter esses animais em diferentes continentes? E além de diferentes continentes, em diferentes porções do nosso planeta. Um mais a Equador, outro mais, um mais na porção central do Equador, outro mais abaixo, outro mais acima. Como é que isso aconteceria, uma vez que os continentes estão separados? Eles não seriam felpes da vida para sair nadando de um continente para o outro, certo? E povoar esses continentes. Ou seja, terceira prova utilizada por Wegener para propor a ideia de que os continentes já foram agrupados em um só no passado. Justamente essa ideia daqui, ou seja, os diferentes continentes ligados entre si, permitindo que os animais povoassem, se locomovessem entre essas diferentes massas continentais. Beleza? Essas foram as ideias de Wegener. E aí entra Alexander Dutour para acrescentar algo mais essa ideia de Wegener da teoria da deriva continental. E que ideia seria essa? Seria a ideia de que esse grande continente, Pangeia, futuramente iria se partir em dois, a porção norte e a porção sul. A porção norte, dando o nome de Laurásia, correspondendo aqui ao que hoje é a Eurásia e a América do Norte, e a porção norte, perdão, a Laurásia, e a porção sul, a Gondwana, referente à América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. Certo? Ou seja, eles tinham a ideia de um megacontinente no passado, a ideia de que as massas continentais nem sempre foram como é atualmente. Eles tinham essas provas, entretanto, a ideia deles foi novamente rejeitada. Por que a ideia deles foi novamente rejeitada? Porque eles não conseguiram responder essas duas perguntinhas. A primeira, quais seriam essas forças capazes de mover massas de rocha contínua tão grandes ao longo de distâncias, e como deslizar duas crossas rígidas, uma sobre a outra, sem quebrá-las. Ou seja, eles não tinham conhecimento na época suficiente para responder essas perguntas, e a teoria da deriva continental foi rejeitada. O que é que eles não sabiam? O que é que eles não tinham acesso naquela época? Para quem já viu, para quem já foi meu aluno, que estudou geologia e conhece a estrutura interna da Terra, sabe da existência da estenosfera. Quem não sabe que palavra é essa, depois vai lá no canal do Instagram de Geologia Geral, que tem uma publicação sobre isso. Essa estenosfera, na verdade, é quem permitiria e quem permite que essas massas continentais se movimentem aqui na superfície. Só que eles não tinham acesso a essa informação na época. Não tendo acesso, literalmente caíram de pau na teoria da deriva continental deles, e novamente essa teoria foi rejeitada. Certo?
E aí vem a Segunda Guerra Mundial. Mas, Marcos, o que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com tudo isso aí que você está falando de deriva continental? O que tem aqui? Na época da Segunda Guerra Mundial, a Marinha norte-americana começou a utilizar sonares para detectar submarinos inimigos e poder destruir os submarinos inimigos, certo? Só que, logicamente, o fundo dos oceanos não era repleto de submarinos. Então, esses sonares, quando emitiam essas ondas não chegavam a nenhum submarino, porque naquele momento não tinha submarino. O que acontecia? Essas ondas chegavam no fundo do submarino e retornavam. E aí eles começaram a observar que o fundo submarino não era como se acreditava ser. Como assim? Antigamente acreditava-se que o fundo submarino era uma grande planície. Só que a partir da utilização de sonares na época da Segunda Guerra e posterior também a essa época da Segunda Guerra, começou-se a observar que o fundo submarino era uma verdadeira cordilheira de montanhas, com partes altas, partes baixas, planícies, fossas, planaltos, dorsais, cordilheiras de montanhas. E aí uma das grandes observações que eles fizeram foi essa grande crista no meio do Oceano Atlântico. Essa grande crista no meio do Oceano Atlântico, eles deram o nome de dorsal mesoceânica, ou cadeia mesoceânica, ou mesoatlântica. São inúmeros nomes para a mesma estrutura. E aí eles observaram que nessa dorsal aqui mesoceânica, a gente tinha, ou melhor, tem-se um grande fluxo térmico diferente das margens. Ou seja, tinha aqui um grande fluxo térmico nessa região e uma grande atividade sísmica e vulcânica. Ou seja, o fundo oceânico não era uma planície e, segundo, existia atividade sísmica e vulcânica no fundo oceânico, exatamente nessa grande crista que eles deram o nome de cadeia mesoatlântica, certo? Vão anotando isso daí mentalmente, que lá na frente a gente vai montar esse quebra-cabeça da deriva continental. Posteriormente, na década de 50, de 1950 a 1960, a partir do advento de estudos geocronológicos, começou-se a fazer datação desse material da crista e do material adjacente, de um lado e do outro. E aí observou-se que, quanto mais próximo da crista, ou da parte central dessa cadeia mesoceânica, mais as rochas são jovens, são mais jovens. E à medida que se afastam, tanto para leste quanto para oeste, as rochas vão ficando cada vez mais antigas de maneira simétrica. Ou seja, eu tenho aqui um material rochoso de 38 milhões de anos, da mesma forma eu tenho do outro lado um material rochoso de 38 milhões de anos. Praticamente simétricos. O que é que foi observado a partir disso? Que eu tinha um espalhamento da superfície oceânica. Ou seja, o material era formado, e esse material sendo formado, ele era espalhado lateralmente, tanto a leste quanto a oeste, certo? Uma outra coisa muito utilizada também na época, começou-se a ser utilizado na época, foi o estudo do magnetismo e do paleomagnetismo. Ou seja, eles começaram a observar que algumas rochas apresentando minerais magnéticos, esses minerais magnéticos, eles sempre vão apontar para o eixo magnético do nosso planeta. E aí eles começaram a observar que essa variação estava relacionada justamente ao espalhamento do assoalho oceânico de maneira similar a essas idades
observadas através da geocronologia. Ou seja, tudo que era formado nessas atividades sísmicas e vulcânicas aqui nessa porção central se espalhavam lateralmente. Ou seja, eu tinha uma intensa produção de material, e esse material ia se espalhando para um lado e para o outro. Agora, como é que esse material vai se espalhar? Esse material se espalha a partir do que a gente chama de célula de convecção ou correntes de convecção mantélicas, ou seja, provenientes do manto. E aí eu vou fazer uma analogia. Imaginem que vocês vão cozinhar alguma coisa e aí colocam uma panela com fogo no fogão, uma panela com água, perdão, no fogão. O que é que vai acontecer? A água que está em contato direto com a parte inferior da panela, ela vai se aquecer primeiro. Essa água quente vai subir e a água fria que está na parte superficial vai descer. Isso aí gera a célula de convecção desse material quente e frio. O nosso planeta não é diferente. Quanto mais a gente se aprofunda no nosso planeta, a temperatura aumenta, ou seja, o material aqui embaixo ele é mais quente do que aqui em cima. E isso gera justamente essa célula de convecção ou corrente de convecção. E essa corrente de convecção faz acender esse material até essa dorsal mesoatlântica. Esse material, ao chegar aqui à superfície, ele vai se resfriar abruptamente, vai se cristalizar e vai formar material rochoso. Lembrando que esse material, ele é contínuo. Por isso que a gente tem um espalhamento lateral desse material. O que é formado espalha lateralmente, certo? E novo material é produzido. Só que aí, quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente resolve questionamentos, outros questionamentos vêm. Então, se naquela dorsal mesoceânica eu tenho uma produção de material rochoso, isso implicaria que, ao longo da idade do nosso planeta Terra, a gente teria um aumento do bloco rochoso do nosso planeta. Só que a gente sabe que isso não existe. Ou seja, a quantidade de material rochoso no nosso planeta ela se mantém praticamente constante ao longo da idade do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos. E aí vem outra questão. Como é que, se eu estou produzindo tanto material na dorsal, como é que a quantidade de material rochoso na superfície do nosso planeta se mantém constante? Se se mantém constante, significa que, se na dorsal eu produzo, em outro local, esse material vai ser consumido ou destruído. Certo? E aí, observou-se que, se aqui eu tenho uma produção do meu material, esse material é espalhado lateralmente, vai chegar a uma determinada zona, chamada de zona de subducção, em que esse material tende a retornar para o interior da Terra e ser consumido novamente. Ou seja, eu tenho, portanto, uma zona de produção e uma zona de destruição de material rochoso. Certo? E aí, a partir desses estudos, os sismologistas, ou seja, quem estuda sismos, começaram a identificar diversas zonas de tremores na Terra. E eles observaram toda esta zona aqui pontilhada ao longo do Pacífico, que eles determinaram de cinturão de fogo do Pacífico, que é a zona mais ativa sismicamente do nosso planeta. Ou seja, ao longo desta zona, desse cinturão, o que nós temos são placas tectônicas ou zonas rochosas, que nem isso daqui, que estão sendo destruídas. E à medida que esse material é destruído, atividades sísmicas começam a ocorrer.
E aí essa zona deu-se o nome de zona de Vadac-Benioff ou simplesmente zona de Benioff. Só que como são dois números um pouquinho complicados, para ficar mais fácil, a gente chama simplesmente de Cinturão de Fogo do Pacífico. Tudo certo? Vou dar essa primeira pausa, não sei se tem questionamentos, vou dar uma olhadinha aqui agora, certo? E aí eu vou responder a estes questionamentos. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui nos comentários de vocês para ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Kayla aqui perguntando se o dilúvio foi global. Então, cara, a questão do dilúvio, ela é muito trabalhada nos escritos bíblicos, certo? Houve, sim, eventos de inundação no nosso planeta, só que o dilúvio, como esse dilúvio comentado na Bíblia, foi um evento de inundação, só que ele não ocorreu de maneira global. Só que a ideia que se passa nos escritos bíblicos é que esse dilúvio foi global. Abrindo um parêntese, eu não vou entrar em discussões religiosas, certo? E quem viu a minha live lá no Instagram segunda-feira, lembra que eu comentei entre a diferença entre acreditar e o conhecer. A gente pode acreditar em Deus, acreditar na ciência da mesma forma, e aí eu evito fazer essa discussão um pouco entre ciência e religião, certo? Sérgio aqui perguntou se eu vou salvar a live. A live vai ficar salva. Assim, vai ficar salva. É minha primeira live aqui pelo YouTube. Se eu não apertar nenhum botão errado, quando terminar a live, ela vai ficar salva, certo? Moto aqui perguntou novamente se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva, certo? Sérgio aqui perguntando se... Aqui, Diego Fernandes. Professor, teve maior geração de material rochoso em algum período da Terra? Então, voltando lá, utilizando o uniformitarismo como base para responder a sua pergunta, a produção de material ela ocorre de maneira lenta e gradual, só que a gente tem eventos ao longo do planeta em que há uma maior quantidade de formação ou de destruição, no caso de catástrofes para destruição, certo? E aí, levando como base os 4 bilhões de anos do nosso planeta, a gente termina por considerar que, ao longo desses 4 bilhões de anos, houve uma formação de maneira uniforme de material rochoso no nosso planeta. Lógico que, em alguns momentos, houve uma maior geração de rocha, da mesma forma que em outros momentos houve uma menor geração de material rochoso. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Sérgio Reis aqui perguntando se pode fazer perguntas. É para fazer perguntas por aqui, sim. Porque, como eu falei lá no início da apresentação, eu vou fazer 3 paradas. Essa é a primeira. Daqui a pouco eu continuo, faço uma segunda parada e aí, no final, eu faço outra parada. Beleza? Então, Sérgio e os demais que estiverem assistindo podem fazer as perguntas por aqui. Ok? Então, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, vamos continuar. E aí eu faço uma segunda parada daqui a mais alguns momentos. Então, vamos voltar aqui para os slides, certo? Então, a partir do momento que eu tenho provas de espalhamento do assoalho oceânico, dados geocronológicos que corroboram essas ideias, estudos de paleomagnetismo que também corroboram essas ideias de que as massas continentais se movimentam, esse
Henry Hess, que é um americano, resolve, portanto, criar a teoria da tectônica de placas. Não só ele, mas ele foi um dos fundadores da teoria da tectônica de placas ou das placas tectônicas. E aí, placa nada mais é do que uma grande laje, ou seja, uma grande massa continental rochosa. E tectônica, vem do grego, que significa construir. Ou seja, placas tectônicas ou tectônica de placas nada mais é do que construção de grandes placas ou de grandes lajes ou de grandes massas tectônicas, certo? E aí vale fazer uma ressalva com relação à característica de placas tectônicas. O que são placas tectônicas e o que é que difere uma da outra? Placas tectônicas, na verdade, são grupos de rochas de diferentes origens que estão se movimentando na mesma direção. Ou seja, uma placa, ela se movimenta sempre na mesma direção. Uma placa como um todo, certo? Não todas as placas. Você tem uma placa X, essa placa X está se movimentando, vamos supor, hipoteticamente, para o norte, toda ela se movimenta para o norte. Eu não vou ter parte dela movimentando para o norte, parte dela se movimentando para o leste, certo? Ela pode ser composta por crosta oceânica e crosta continental, ou apenas por um tipo desses. Ou seja, pode ser uma placa tectônica só de crosta oceânica, uma placa tectônica só de crosta continental, uma placa tectônica híbrida, certo? A crosta oceânica é formada por uma assembleia, ou seja, um grupo de rochas derivadas de lavas basálticas. São rochas mais ricas em ferro e magnésio, são mais densas e com espessuras variando de 6 a 8 quilômetros. E a crosta continental, diferentemente da crosta oceânica, ela já é formada por um grupo de rochas ígneas ou metamórficas, onde tem uma menor quantidade de magnésio e ferro na composição desse material, tornando elas menos densas. Em contrapartida, ela é mais espessa do que a crosta oceânica, apresentando espessura que varia de 30 a 40 quilômetros. Lembrando que esses valores eles são variáveis. Você vai encontrar na literatura valores um pouco maiores, valores um pouco menores, certo? Então, portanto, essa teoria da tectônica de placas diz que a camada superficial da Terra, a litosfera, que é essa camada daqui, ela está fragmentada em uma dúzia de placas maiores e outras menores, certo? Em movimento relativo, umas em conexão com as outras, enquanto elas estão assentadas sobre uma estrutura mais quente, menos rígida e mais móvel. Qual seria essa estrutura? A tal da astenosfera. Difícil de compreender? Eu acho que aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender. O que é que a gente tem aqui? A gente tem duas boias, certo? Um tapete e uma boia, dentro aqui desse corpo aquoso, seja um lago, seja um mar. Vamos supor que esse corpo aquoso seja a astenosfera. Fazendo uma ressalva aqui agora. Eu não estou dizendo que a astenosfera é líquida. A astenosfera é sólida, só que por apresentar um comportamento plástico, ela apresenta certa movimentação, levando-se em conta a escala de tempo geológico, ou seja, a gente pode considerar a astenosfera como fluida, levando-se em consideração um estado de tempo geológico, certo? Só que como aqui nessa imagem a gente está trabalhando na escala de tempo humano, a gente considera o corpo aquoso como a astenosfera e essas duas boias de flutuando, essa boia e esse tapete, como sendo a litosfera, ou seja, placas litosféricas que estão movimentando-se livremente na estenosfera, e aí a gente vai ter diferentes tipos de encontros. Ou elas se afastam uma das outras, ou elas se encontram umas com as outras, ou elas simplesmente passam do lado umas das outras, certo? E aí a gente tem três tipos principais de limites de placas.
transformantes, divergentes e convergentes. Os transformantes são chamados de conservativos, onde eu tenho placas deslizando uma em relação à outra. No limite divergente, eu tenho duas placas se afastando uma da outra. E no convergente, eu tenho uma colisão de placas, ou seja, uma indo de encontro à outra, certo? E aí, em cada ambiente desse, eu vou ter características especiais. Em termos globais, para vocês observarem, só fazendo aqui um parêntese, se vocês ouvirem um cachorro latindo, é o meu cachorro querendo participar da live, certo? Mas acho que isso aí não interfere em nada. Então, os três tipos de limite de placas. Eu tenho o limite de placa divergente, que ocorre aqui entre a placa pacífica e a placa antártica, da mesma forma entre a placa africana e a placa sul-americana. Placa convergente, eu tenho ocorrendo aqui entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, certo? Formando a Cordilheira dos Andes, vou comentar disso mais à frente. E o tipo transformante ou conservativo, eu tenho entre a placa antártica e a placa indo-australiana, e também aqui em cima, entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, famosamente conhecido como a falha de San Andreas, que eu também vou comentar mais para frente, certo? Então, a gente tem ocorrendo atualmente no nosso planeta os três tipos principais de falhas: divergente, convergente e transformante. Então, falando rapidamente de cada tipo de limite, a gente tem o limite divergente, onde começa no interior das placas continentais, cresce até formar bacias oceânicas, que é o que acontece na divergência entre a placa africana e a placa sul-americana. De um lado, eu tenho, vou voltar aqui no slide, de um lado eu tenho essa placa aqui sul-americana, do outro lado a placa africana, certo? E aqui no meio eu tenho essa divergência, que é o que vai formar esse oceano, beleza? Nesse tipo de limite divergente, a gente tem formação de nova crosta oceânica. E aí eu trago aqui alguns exemplos rápidos desses tipos de limite divergente, um que já ocorreu e outro que está acontecendo atualmente no nosso planeta. A gente tem o Rift do leste da África, que está ocorrendo essa abertura atualmente na África, certo? Isso daqui é uma imagem atual dessa abertura continental, certo? E a gente tem um rift recôncavo tucano-jatobá, conhecido como Bacia do Recôncavo Jatobá, que é um tipo de rift abortado, ou seja, essa abertura começou a acontecer, entretanto, ela foi abortada. E aí a gente tem essa bacia formada aqui, que iniciou-se a partir de um movimento divergente, lá quando a América do Sul e a África começaram a se separar, certo? Essa imagem eu acho bastante interessante, onde eu tenho aqui um mergulhador no meio. De um lado, a gente tem a placa norte-americana, e do outro lado a gente tem a placa euroasiática. Essa imagem é real, e ela ocorre lá na Islândia. Por que ocorre na Islândia? Porque na Islândia, não sei porque eu tirei o microfone para tossir, o fone para tossir. Lá na Islândia a gente tem a emergência dessa divergência de placas, certo? Então a gente consegue observar tanto no fundo submarino quanto na parte superficial do nosso planeta essas duas placas em movimentos divergentes. Limites convergentes é onde as placas tectônicas colidem, onde eu vou ter a mais densa mergulhando ou subductando sobre a outra. Por que subductando? Porque vocês vão lembrar que a gente está trabalhando aqui com uma zona de subducção, ou seja, uma placa mergulhando em relação à outra.
Quando ocorre essa zona de subducção, eu tenho uma zona de intenso magmatismo, e além disso eu vou ter, logicamente, a destruição de crostas, certo? E aí, só a título de curiosidade, densidade da crosta continental, 2,8, da crosta oceânica, 3,2, e da astenosfera, 3,3. Ou seja, a astenosfera, que é mais densa, fica sempre por baixo, e as crostas oceânica e continental ficam em cima dessa astenosfera. E aí a gente vai ter 3 tipos de colisão convergente. Crosta oceânica com crosta oceânica, crosta continental com crosta continental, e crosta oceânica, oceânica, oceânica continental e continental com continental. Então, primeiro que eu vou comentar é crosta oceânica com crosta oceânica, onde a gente vai ter formação de arcos de íris, onde, dentre essas duas oceânicas, aquela que for mais densa, mais antiga, mais fria, é que vai sofrer a subducção. E aí, nesse ambiente de subducção, a gente tem uma alta sismicidade, ou seja, uma zona de ocorrência de terremotos, e um alto fluxo de calor com arcos de vulcões ativos, ou seja, é uma região onde eu tenho existência de vulcões, certo? E aí, usando como exemplo aqui, o arco de ilha das ilhas japonesas, que são formados justamente pela colisão entre duas placas oceânicas, a placa do Pacífico e a placa euroasiática. O segundo tipo de limite convergente é o oceânico continental, onde eu vou ter a formação de arcos continentais e cordilheiras continentais, onde eu vou ter a crosta oceânica, que é mais densa, mergulhando, ou seja, subductando em relação à crosta continental, que é menos densa. Eu tenho uma ocorrência de vulcões e eu tenho uma compressão dessa minha crosta superior. Ou seja, nesse contato, parte dessa minha crosta ela vai soerguer, dando origem justamente a essa cordilheira de montanhas. E o terceiro tipo é o continental, onde eu tenho duas placas praticamente de mesma densidade, e aí, quando elas se chocam, eu vou ter pouca subducção ou nenhuma subducção. E aí, quando isso ocorre, eu tenho uma cordilheira de montanhas extremamente elevada por conta dessa junção entre essas duas grandes crostas continentais. E o melhor exemplo que a gente tem no nosso planeta é a cordilheira do Himalaia. Certo? E, por fim, os limites transformantes, onde nenhuma crosta é criada ou destruída, por isso que ela é chamada de conservativa, e é caracterizada por ser um movimento justamente lateral entre as placas. E o melhor exemplo, como eu citei anteriormente, é a falha de San Andreas, que ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é justamente essa crista aqui nessa imagem aérea. Beleza? E aí, agora eu tenho aqui uma imagenzinha do nosso planeta, mostrando as principais placas tectônicas existentes, o tipo de limite, ou seja, se é divergente, convergente ou transformante, e esses valores indicam o quanto elas se movem por ano em centímetro. Ou seja, essa porção aqui da placa, vamos supor aqui, da placa de Nazca, ela se move 7,4 centímetros por ano no sentido leste. Tá? Então, esses valores indicam centímetro por ano. Observem que uma mesma placa, ela apresenta valores diferentes, certo? Como se fosse o centro de equilíbrio dessa minha placa vai permitir com que ela tenha velocidades diferentes em diferentes partes dela. Só que ela vai sempre se movimentar no mesmo sentido, certo? E por fim, terminando essa segunda parte, já, a gente tem um evento chamado hotspots. O que são esses hotspots?
Esses hotspots, na verdade, eles são anomalias térmicas ou anomalias termais que ocorrem no interior dos continentes, ou seja, não estão associados nem a limites divergentes e nem a limites transformantes. E à medida que essa anomalia térmica funciona, ela dá origem a grandes ilhas vulcânicas. Como assim, professor? Então, esse hotspot, ele está posicionado, espero que dê para ver aqui na minha mão, ele está posicionado embaixo da estenosfera, certo? Esse meu hotspot, quando ele consegue extravasar pela estenosfera, ele começa a formar ilhas vulcânicas submarinas ou superficiais no nosso planeta. Só que essa astenosfera, ela se movimenta. Então, quando ela se movimenta, esse meu pacote de rochas formados se movimenta, só que meu hotspot continua fixo. Essa primeira ilha formada, ela perde a conexão com o meu hotspot e ela para de ser alimentada. E aí uma nova ilha, o novo ambiente submarino começa a ser formado novamente. E é esse o processo de formação, por exemplo, das ilhas oceânicas. Ou seja, a ilha mais próxima, a ilha que está logo abaixo do hotspot, apresenta idades mais jovens do que aquelas ilhas que estão mais distantes. E esse daqui é a direção, o sentido de movimento da minha astenosfera, levando justamente esses pacotes formados para lá. O meu hotspot permanece fixo aqui, dando origem a novas ilhas, certo? E aí esses limites produzem, portanto, terremotos, formação de estruturas deformacionais, falhas e dobras. Novamente fazendo um link lá com o Instagram, eu já comentei sobre isso, comentamos sobre isso lá no Instagram. Magmatismo, formação de novas rochas. Metamorfismo, formação de rochas a partir de rochas pré-existentes. Processos de oceanização, ou seja, abertura de oceanos. Formação de plataformas sedimentares e, consequentemente, formação de rochas sedimentares. Formação de ofiolitos, que é um registro de composição andélica. E sistemas formadores de petróleo e minérios. Observem que isso daqui está em vermelho, porque lá no final dessa palestrazinha eu vou voltar a falar desses ofiolitos, que são extremamente importantes na dinâmica interna do nosso planeta. Então, até agora vocês observaram que o nosso planeta, ele se movimenta continuamente, esses movimentos ocorrendo de maneira divergente, convergente ou transformante, fazendo com que essas placas tectônicas e tudo aquilo que está acima dessas placas, que é toda essa superfície, essa crosta, elas continuamente se movimentam. Ou seja, o planeta como é atualmente, a formação do nosso planeta como é atualmente, não será assim no futuro, e nem sempre foi assim no passado. Ou seja, essas massas continentais e oceânicas, elas se movimentam continuamente. Tudo certo? Vou dar a segunda pausa agora, para ver se tem algumas perguntas, certo? Vou botar minha cara agora aqui. Meu cachorro está retado aqui, querendo participar dessa live. Não sabe, o meu cachorro é Juca. Está latindo para não sei o que lá fora. Deixa ele lá latindo. E vamos concentrar aqui. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui. Quais são? Professor aqui de Diego Fernandes. Professor, essa daqui já foi, teve maior geração de material rochoso. Substância, nossa, que nome dessa criatura, substância. Essas placas tectônicas ficam boiando. Boiando, a gente pode utilizar essa expressão boiando, levando-se em consideração que, em escala de tempo geológico, a gente considera a estenosfera, como
expliquei anteriormente, como ela se fosse fluida, certo? Só que ela não é fluida. Naturalmente, ela é rochosa. E essas placas tectônicas, elas estão assentadas em cima desse material estenosférico, certo? Sólido em cima de sólido. Só que o sólido de baixo, que é a estenosfera, ele apresenta essa característica plástica. Vamos falar que está boiando, não é o termo correto, certo? É material rochoso da estenosfera e litosfera, um assentado sobre o outro. Beleza? Próxima pergunta. Em qual limite de placas aqui de novo substância? Depois eu quero saber o motivo desse nome, viu, companheiro? Em qual limite de placas ocorrem mais terremotos? Em limites convergentes. Como eu mostrei anteriormente, o cinturão de fogo do Pacífico, ele é a zona de maior sismicidade do nosso planeta. E todo o cinturão de fogo corresponde às zonas de limites convergentes do nosso planeta. Kyle Almeida, sobre a foto do mergulhador, eu não entendi o que aconteceu na Irlanda. Não é na Irlanda, é na Islândia. S de sapo, certo? Então, lá na Islândia, e não na Irlanda, na Islândia, a gente tem a emergência, certo? Da dorsal mesoceânica. Isso permite com que a gente consiga observar diretamente essas duas placas, a norte-americana e a placa euroasiática, diretamente. Então, recapitulando, é Islândia e não Irlanda. Diego Fernandes, professor, essa história de que o Brasil vai se chocar com a África. Então, atualmente, Brasil e África estão se distanciando cada vez mais. Certo? Já estiveram juntos no passado e atualmente estão se distanciando, um indo para longe do outro. Beleza? Então, eles não vão se chocar. Eles estão se distanciando. Existe hotspot em continente também? Sim, existe hotspot em continente. Ele não ocorre única e exclusivamente em ambientes marinhos. Existem hotspots também continentais. Lembrando que o hotspot é uma anomalia térmica que ocorre fora dos principais tipos de limites, ou seja, não ocorre em limite nem divergente, nem convergente, nem transformante. Beleza? O que mais? Sabemos que a atividade vulcânica pode representar uma grande tragédia de ordem natural. Dependendo da sua localização, quais as possíveis causas que podem levar a um vulcão entrar em erupção? Já entrando aqui para o vulcanismo. Então, a pergunta é, quais as possíveis causas que podem levar um vulcão a entrar em erupção? Eu gosto muito de fazer a analogia do vulcão a uma panela de pressão. Por quê? O vulcanismo, na verdade, é magma, certo? Assim, estrutura de um vulcão. A parte inferior, a parte basal, é uma grande câmara magmática, ou seja, material magmático, material fundido, está nessa câmara, alta pressão, alta temperatura, certo? Como esse material está muito quente, o que é que acontece com o material quente? Ele tende a buscar zonas de menor pressão e menor temperatura para buscar o seu equilíbrio. Lembre daquela corrente de convecção que eu citei anteriormente. Só que aí o que é que acontece? O duto de um vulcão, ele, comparado à espessura de uma câmara magmática, ele é bem estreito. Então, imagine todo esse material com alta pressão, alta temperatura, cada vez mais quente, cada vez com maior pressão, querendo atingir um ponto de equilíbrio de pressão e temperatura. Então, ele, através desse duto, é que ele vai extravasar na superfície, certo? Então, a principal causa do vulcanismo é o aumento de pressão e de temperatura, o aumento de conteúdo dentro dessa câmara magmática, que vai fazer com que esse material procure um ambiente de maior equilíbrio. E aí, esse ambiente de equilíbrio é justamente aqui a superfície.
e aí ele vai extravasar. Não vou entrar agora no assunto do vulcanismo, mas posso dizer que a gente tem dois tipos básicos de vulcanismo. Esse vulcanismo que ocorre mais no Havaí, onde a gente tem esses rios de lava, entre aspas, rios de lava, e a gente tem os vulcanismos mais explosivos, certo? A gente tem dois tipos de vulcanismo, que ocorrem basicamente, os principais tipos de vulcanismo, e aí cada tipo de vulcanismo vai apresentar características e potenciais destrutivos diferentes. Beleza? Tem mais alguma coisa? A bacia do Recôncavo lá pode tirar Salvador do continente? Não, atualmente não. Por quê? Porque nós estamos, essa bacia do Recôncavo atualmente ela está estabilizada. Ela não está se movimentando nem para um lado nem para o outro. Certo? A bacia do Recôncavo ela começou a ser formada lá no Eocretáceo. O que é o Eocretáceo? É a época onde o Gondwana, ou seja, a parte sul do grande continente Pangeia, começou a se separar. Ou seja, a bacia do Recôncavo está associada justamente a essa separação Brasil e África lá no Cretáceo, certo? Só que a bacia do Recôncavo, Tucano e Jatobá, ela foi abortada, ou seja, ela não foi para frente. A abertura do oceano continuou, a separação continuou, só que esse fragmento, na porção norte, lá na porção da bacia do Jatobá, ela encontrou rochas muito mais competentes, muito mais fortes, que barrou a continuidade desse processo de abertura da bacia do Recôncavo. Beleza? Vamos para a última parte. A gente já tem quase 1h20 aqui de live. Daqui a pouco a gente termina. Beleza? Então, se a gente tem... Deixa eu beber uma aguinha aqui também. Se a gente tem limites convergentes, divergentes e transformantes, a gente tem nada mais do que um ciclo, onde em determinado lugar eu vou formar rocha, certo? Em outro lugar eu vou destruir rocha. E a esse ciclo a gente dá o nome de ciclo de Wilson. O Wilson, na verdade, é o nome da pessoa ou do cientista que propôs esse ciclo, que nada mais é do que esse ciclo de surgimento e destruição desse material continental, certo? Então, a teoria da tectônica ela admite a abertura inicial, está relacionado ao limite divergente de placas, e um posterior fechamento desses oceanos. E quando ocorre esse fechamento, o que é que vai ter? Vai gerar rompimentos, separação e justaposição, ou seja, material em cima de material, de massas continentais ao longo do tempo geológico. Ou seja, o ciclo de Wilson ele ocorre em escala geológica. Ele não vai ocorrer de hoje para amanhã, nem de hoje daqui para o final do ano, ou na escala de anos do tempo humano, certo? Ele ocorre em escala de tempo geológica. E aí o Wilson dividiu em 6 estágios, sendo os 3 primeiros de soerguimento e rifteamento, vou falar mais especificamente de cada um já, e os 3 últimos de fechamento desses oceanos, que foram formados nos 3 primeiros estágios, e a aproximação de massas continentais, beleza? Vamos lá. A primeira fase é chamada de fase pré-rift, que é quando eu tenho um arqueamento positivo da crosta por ascensão do manto, ou seja, o material do manto, ele vai arquear positivamente a minha crosta, certo? Nesse momento, onde eu tenho esse material quente arqueando a minha crosta, eu posso ter hotspots também ocorrendo, como um vulcanismo intraplaca, ou seja, vulcanismo ocorrendo nas zonas centrais da minha placa, né? Na parte interna da minha placa. Além disso, eu tenho geração de vulcanismo e existência de intrusões de diques e de outros tipos de corpos hídricos. Okay? Não formam estruturas expressivas, uma vez que a gente está no processo inicial desse nosso ciclo, e por conta desse arqueamento positivo, eu vou ter a formação de domos e a formação de cálices.
As partes mais altas, logicamente, sofrem mais erosão do que as partes mais baixas, e o material erodido desses domos tendem a se acumular nessas capas, certo? E quem é o motor principal dessa primeira fase pré-rift? São justamente as plumas mantéricas, ou seja, as plumas que se originam no manto, certo? Material quente, corrente de convecção, esse material quente querendo acender a superfície, se aproveita de zonas de fraqueza desse meu material rochoso mais superficial e acende a superfície, ou seja, pressiona todo esse material, fazendo com que ele arqueie positivamente, beleza? Aqui eu tenho o estágio 1, essa minha pluma mantérica acendendo, perdão. Aqui eu tenho o estágio 2, onde eu começo a ter o arqueamento positivo dessa necrosa superficial. Quando eu começo a arquear, eu começo a permitir zonas de fraqueza nesse meu material, e nessa zona de fraqueza que esse meu material vai intrudir e chegar à superfície a partir de vulcanismo e intrusões ígneas ou graníticas, certo? A segunda fase é a fase rift. E o que seria rift? Rift nada mais é do que um vale profundo e alongado. Ou seja, a partir do momento que eu começo a arquear esse meu material, eu começo a permitir que exista falhas, ou melhor, falhamentos nesse meu material arqueado. Quando eu gero esse falhamento no meu material arqueado, o principal tipo de falha é o tipo gravitacional, ou seja, o bloco se desprende de bloco e cai. Basicamente é isso. O vulcanismo continua intenso por conta dessa pluma mantérica que se instalou aqui embaixo, certo? Essa pluma mantérica não saiu, ela continua aqui embaixo, certo? E aí eu tenho, uma vez que gera falhas normais gravitacionais, eu tenho a formação de rochas graves. O que seriam esses rochas graves? Nada mais é do que tetos e lapas, ou seja, são nomes dados a estruturas oriundas dos falhamentos gravitacionais. Vou mostrar isso já mais para frente, certo? Nessa fase rift, à medida que esse rift ou esse vale se aprofunda e se alonga, começa a receber água. Por que começa a receber água? Porque as águas, sejam salgadas ou doces, elas buscam sempre as zonas mais baixas para se acumular, certo? A gente não vai ter água subindo o morro, a gente vai ter água descendo o morro, certo? Então, uma vez que eu tenho essa parte mais baixa, esse vale profundo e alongado, evoluindo cada vez mais, eu começo a ter a formação de grandes lagos ou eventuais invasões marinhas. Lembrando que tudo isso daqui ainda é bem raso, eu ainda não tenho oceano. Eu tenho formação de lagos ou formações de protomares extremamente rasos, certo? E aí, por conta desse falhamento normal, eu começo a ter formação de leques de falha de borda, ou seja, material que se desprende das partes mais altas, elas vão se depositar onde? No sopé desse meu material. Desse material que se deposita nas partes mais baixas, a gente dá o nome de leque de falha de borda. Novamente, trazendo o exemplo aqui da bacia do Recôncavo e do Rift Valley lá da África, certo? O Rift, a bacia do Recôncavo, ela foi abortada justamente nessa fase Rift, e o Rift Valley da África, que está ocorrendo atualmente, ele está ativo, ele está também nessa fase Rift. Ou seja, isso daqui seria justamente esse leque de falha de borda, a gente encontra na parte sudeste daqui desse nosso perfil da bacia do Recôncavo, ou seja, aqui em Salvador e nas imediações de Salvador, a gente encontra justamente material oriundo desse fenômeno natural geológico, ou seja, material depositado, material este oriundo das partes mais altas desse meu grande arcabouço, certo? Além disso, eu tenho intenso vulcanismo, magmatismo ocorrendo ainda, uma vez que
eu tenho a minha pluma ocorrendo aqui de maneira consistente e constante, certo? Eu tenho esse meu rift sendo cada vez mais aberto. E aí eu trago aqui a bacia do recôncavo para mostrar justamente esses leques de falha de borda. Observe que eu tenho uma variação de material mais fino, certo? Argiloso, material bem fino aqui, argiloso. Da mesma forma, eu tenho um material muito mais grosseiro e mal selecionado, ou seja, eu tenho blocos maiores, blocos menores, tudo junto e misturado. Isso daqui é oriundo do quê? Oriundo justamente desse desprendimento de partes mais altas, certo? E por gravidade, esse material cai e se deposita nas porções mais baixas desse meu arcabouço, certo? Quem é de Salvador, da Bahia, ou quem não foi, já visitou Salvador, provavelmente já foi no elevador Lacerda. E o elevador Lacerda separa claramente cidade baixa e cidade alta. E essa separação se dá exatamente por conta dessa falha gravitacional, onde este bloco desceu em relação a esse. Ou seja, eu tive uma abertura, certo? A fragmentação do Gondwana, ou seja, África e América, certo? E aí eu tive justamente essa descida desse bloco em relação a esse. Então, eu tenho aqui o host, ou seja, o teto, e aqui eu tenho um graben, ou seja, lapa. Teto e lapa, host e graben. Ou seja, a gente tem um exemplo clássico em Salvador, utilizado inclusive como ponto turístico, beleza? Onde eu tenho o que está relacionado à separação da África e da América. Tranquilo? E aí eu mostro aqui uma outra imagem, certo? Um outro mapa, mostrando justamente a existência de uma série de falhas oriundas desse processo de rifteamento, ou seja, abertura. Eu tenho uma falha do Guatemi, eu tenho uma falha de Salvador, que é referente a isso daqui, certo? Mas, assim, eu tenho a falha de Maragogi, eu tenho uma série de falhas menores que são associadas a esse processo de abertura do oceano e separação da África e da América. Beleza? Terceira fase é a fase de Mar Vermelho, Mar Restrito ou Pós-Rift, são 3 nomes para a mesma fase, certo? Onde eu já tenho uma invasão marinha muito maior, uma vez que a abertura ela continua evoluindo, ela continua aumentando. Eu tenho aqui a formação da primeira crosta oceânica, bem fina aqui, mas ela já começa a se formar. Ainda continua ocorrendo vulcanismo e terremotos intensos nessa região, certo? O vulcanismo já começa a ocorrer de maneira bimodal, ou seja, já tem material tanto máfico, basáltico, quanto intermediário, beleza? Isso aqui é oriundo da fusão de parte dessa crosta aqui formada, tranquilo? Da mesma forma da crosta. Eu tenho a formação da primeira plataforma continental, que vai agregar os primeiros sedimentos carbonáticos, e tenho aqui também a formação da primeira dorsal oceânica. Aí vocês se lembram lá daquela imagem da dorsal mesoceânica, que eu mostrei lá no início, é justamente ela aqui, ó, bem no iniciozinho da sua evolução. Claro que hoje ela já está maturada, já está amadurecida, evoluída, só que ela já passou exatamente por essa fase daqui. Beleza? E o nome Mar Vermelho não é à toa. A fase tem o nome de Mar Vermelho porque é a fase em que o Mar Vermelho atualmente se encontra. Ou seja, é uma fase de abertura onde eu vou ter a separação dessa parte daqui da Arábia Saudita, Iêmen, Israel, etc., da parte africana, Eritreia, Sudão e Egito. Ou seja, elas estão se afastando. Aqui no meio, portanto, desse Mar Vermelho, eu tenho uma dorsal oceânica bem jovenzinha se formando. Beleza?
uma imagem aqui de satélite mostrando que é justamente a fase do Mar Vermelho, todo esse pacote continental, essa massa continental se distanciando da massa continental africana. Isso daqui é uma imagem mostrando justamente a existência ainda do vulcanismo intenso nessa região. Isso aqui, no caso, seria uma pila de lava, ou seja, uma lava em formato de almofada, que nós geólogos chamamos, certo? Ou travesseiro. Como eu comentei anteriormente, a gente tem a formação da plataforma continental, a primeira plataforma continental. Por ser uma plataforma rasa, vai possibilitar a existência e a evolução de material carbonático, corais e outras estruturas orgânicas, certo? Que levam na sua composição material carbonático. E isso vai possibilitar, futuramente, os primeiros depósitos carbonáticos nessa abertura do ciclo de luz. A quarta fase, que é a fase atlântica, que é onde o nosso Oceano Atlântico se encontra, que é a fase de mar aberto ou drift, é onde eu tenho a formação de uma segunda plataforma continental já mais espessa e mais extensa, se comparada com a anterior, certo? Continua tendo deposição carbonática, e uma vez que a plataforma continental ela se estende, ela fica mais espessa e maior, logicamente a deposição carbonática ela vai ser maior. Eu tenho um aumento da densidade da crosta oceânica, certo? E uma vez que eu aumento a densidade, ela fica mais antiga, ela vai se tornando cada vez mais fria, e uma expansão desse assoalho oceânico. E aí vocês vão se lembrar lá do início, quando eu comecei a falar de deriva continental, da expansão do assoalho oceânico, ou seja, todo o material que tem sido produzido desde o início desse ciclo, ele vai se espalhando, ele vai se espalhando lateralmente, tanto para um lado quanto para o outro, certo? E isso promove o espalhamento e o espessamento dessa crosta oceânica que já existe nesta fase. Ainda nessa fase eu vou ter a formação de depósitos marinhos, formações ferríferas, depósitos manganesíferos e formação de fumarolas, tudo isso daqui ligado à geologia econômica, certo? E eu vou ter uma ampliação dessa minha dorsal, com a separação total das massas continentais. Ou seja, vou formar um continente de um lado e um continente do outro lado, que é exatamente a fase em que nossa cadeia mesoatlântica ou mesoceânica se encontra atualmente. Que é exatamente essa daqui. Separou completamente a África de um lado e a América do outro. A penúltima fase, que é a fase de inversão e subducção da crosta oceânica, ou seja, eu já vou ter um evento já de destruição e não mais de formação, certo? Eu tenho uma quebra dessa placa por conta do aumento da densidade, uma vez que ela vai se tornando cada vez mais antiga, ela vai ficando cada vez mais fria e mais densa, a tendência é que ela se quebre. E quando eu tenho essa zona de subducção, eu vou ter a formação de uma fossa oceânica nessa interface. Nessa interface daqui, eu vou ter uma fossa oceânica sendo formada. E, além disso, também nessa zona eu vou ter a formação que a gente chama de prisma continental, ou seja, os sedimentos que estão sendo subductados, eles começam a ser dobrados e sobrepostos. Além disso, eu vou ter formação de um arco vulcânico, intenso vulcanismo. Por que eu tenho isso? Porque esse material, à medida que ele subducta, ou seja, ele mergulha para o interior do nosso planeta, ele atinge pressões e temperaturas mais elevadas e ele começa a entrar em fusão novamente. Entrando em fusão novamente, esse material é permitido novamente esse material a existência de novos eventos de vulcanismo. E, além disso, logicamente, a formação de estruturas compressionais, falhas reversas. Se anteriormente eu tinha falhas normais, por conta do alívio de pressão de blocos da abertura, aqui eu vou ter bloco empurrando bloco, ou seja, ao invés de descer, um bloco vai subir em relação ao outro, certo? Então, aqui eu tenho a formação desse prisma acrecional de sedimentos sendo formados e os meus sedimentos sendo dobrados à medida que essa placa subducta, ou seja, mergulha em relação ao outro. Então, observe que à medida que ela subducta, eu vou levando para o interior da Terra sedimentos
mais a crosta e mais parte do manto. E o que é que vai acontecer com esse material? Pressão aumenta, temperatura aumenta, esse material vai se quebrar e vai se fundir. Quando esse material se funde, ele permite novamente eventos vulcânicos, de vulcanismo, e esse material fundido pode acender novamente a superfície a partir de eventos vulcânicos. Só que o meu material, a minha rocha, ela apresenta a composição mineralógica. Pronto. Voltou. À medida que esse material subducta, ou seja, mergulha no interior do nosso planeta, os minerais eles vão entrando em fusão, sendo fundidos, de acordo com as suas temperaturas específicas. Por isso que a fusão é parcial. Ou seja, quando chega nessa profundidade, nessa pressão, nessa temperatura, o mineral X ele vai fundir. A rocha continua mergulhando, continua subductando, certo? E aí, uma pressão maior, uma temperatura maior, uma profundidade maior, novo mineral, nova composição vai se fundir. Por isso que a fusão é parcial. A fusão não ocorre de maneira total em todo o bloco subductado. E isso está relacionado à série de Bowen, que nada mais é do que a série de cristalização dos minerais. Se os minerais têm temperaturas específicas de cristalização, logicamente eles terão temperaturas específicas de fusão, certo? E aí isso faz com que, se de um lado eu tenho a cristalização fracionada, eu também vou ter a fusão particionada. Então, à medida que a minha crosta, o meu material, subducta, ou seja, mergulha no interior do planeta, a fusão desse pacote de rocha se dá de maneira particionada. Ok? Então, para ficar mais fácil de entender, minha placa sendo subductada, à medida que ela mergulha, ela sofre fusão, e à medida que esse material sofre fusão, ele pode acender novamente com eventos de vulcanismo, ou esse meu material pode não fundir, e mesmo assim dar origem a outro tipo de rocha. Ou seja, rocha dando origem a rocha. E esse processo, para quem não sabe, dá o nome de metamorfismo. Ou seja, eu tenho uma rocha preexistente, tendo a sua composição química e mineralógica modificada no estado sólido, dando origem a um outro tipo de material. A isso a gente chama de metamorfismo. Ou seja, nessa região a gente tem intensos processos de transformações metamórficas, ou seja, rochas metamórficas sendo formadas nesse processo de subdução, ou seja, nessa fase de inversão. E como eu tenho uma zona de intenso tectonismo, sismicidade, eu vou ter uma zona de intensa deformação de material rochoso, possibilitando intensa deformação, ou seja, dobramentos e falhamentos, certo? Aqui a gente tem pessoas de escala para mostrar justamente o tamanho da deformação que esse pacote rochoso sofreu. Logicamente, isso está associado a zonas de conversão de placas ou de materiais rochosos. E a última fase, já chegando ao fim da nossa palestra, é a fase de colisão ou fase de formação do porógeno. O que quer dizer isso? Comecei a ter na fase 4, na fase atlântica, na fase 5, na fase de subducção, o contato, o limite convergente entre placas, e na fase 6 eu vou ter a conclusão dessa conversão entre as placas, certo? Então eu vou ter um amalgamento, ou seja, uma mistura de tipos de rochas provenientes das duas placas que entraram em contato. É um ambiente de muita pressão,
O metamorfismo é intenso do que se sobressai do tipo regional. Eu passo a ter intrusões graníticas com maior frequência por conta da fusão de sedimentos em decorrência do material que está sendo subluxado, desde a fase 5. Por conta disso, eu vou ter a formação de um novo continente, que a gente chama de uma zona de sutura, que seria uma zona de descontinuidade, que é o que a gente utiliza para marcar justamente a existência das duas placas anteriores à formação desse grande continente recente. E aí, como eu tenho uma intensa fase de metamorfismo, principalmente do regional, consigo observar claramente diversos graus de metamorfismo, desde metamorfismos de grau mais baixo, que acontece aqui mais próximo na superfície, até metamorfismos de graus mais elevados, ou seja, pressões e temperaturas maiores, que ocorrem associados a zonas de profundidades maiores. Então, essa fase é uma fase de intenso metamorfismo, que a gente consegue observar justamente essa gradação de grau metamórfico, certo? E aí eu comentei lá em cima do tal do ofiolito, que eu disse que comentaria com vocês aqui agora. E por que eu deixei para comentar sobre esses ofiolitos ou suíte ofiolítica agora? Porque, na verdade, os ofiolitos ou suíte ofiolítica ocorre em vários estágios do ciclo de Wilson, não só na fase divergente, nem só na fase de subluxão. É uma suíte que engloba rochas sedimentares, rochas máficas e ultramáficas, certo? Rochas ígneas, e registra claramente fases desse ciclo de formação e destruição da rocha. Por isso que a suíte ofiolítica ela é muito importante para os estudos do ciclo de Wilson, porque ela consegue registrar, à medida que o ciclo ocorre, diferentes fases e estágios de evolução e destruição desse material, uma vez que ela tem tanto sequências sedimentares quanto sequências de material ígneo, sendo máficas ou ultramáficas. E aí, só para terminar, uma imagenzinha aqui mostrando exatamente esse ciclo, onde aqui eu tenho formação de ciclo, formação de crosta oceânica, início do ciclo de Wilson. À medida que ele ocorre, vai ter a destruição dessa crosta, finalizando o ciclo de Wilson. Esse ciclo ele é constante, ou seja, o material foi destruído, lá na frente, na escala de tempo geológico, esse material novamente vai ascender à superfície, iniciar um novo processo de formação. Esse aqui é um ciclo que ocorre continuamente no nosso planeta. E atualmente a gente tem as diferentes fases ocorrendo. A gente tem a fase 1 e 2 ocorrendo aqui no Rift Valley da África, certo? Que é justamente a abertura inicial desse rifteamento. A fase 3, a gente tem aqui a fase do Mar Vermelho, logicamente a gente vai ter aqui no Mar Vermelho. Já essa fase, a gente já tem a formação de um oceano um pouco mais evoluído, eu continuo tendo essa abertura. A fase 4, que é a fase atlântica, que é justamente o nosso oceano Atlântico, já maduro, onde eu já tenho completamente a separação continental das duas crostas. A fase 5, que é a fase já de subducção, a gente tem aqui na costa oeste do continente sul-americano, com a formação da Cordilheira dos Andes, e aqui na porção do mar Mediterrâneo, onde eu tenho também a formação de uma cordilheira de montanhas oriundas de processos de subducção. E a fase 6, que é a fase final, a formação do orógeno, é justamente a existência da cordilheira do Himalaia, onde eu tenho a formação dessa cordilheira oriunda do choque entre a placa indiana e a placa euroasiática. Ou seja, atualmente a gente tem no nosso planeta todas as fases do ciclo de Wilson ocorrendo. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. 1h45, praticamente uma aula. Então, não deve ter sido tão chato assim. Sinto pena porque não... Como eu gosto de interagir com os meus alunos em sala de aula, então
Eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa interação, de encher vocês de perguntas, de esperar vocês responderem, de ficar criando, de ser aquele advogado do diabo que ora fala como é, ora deixa de deixar vocês responderem. Então, eu sinto falta disso. Né? Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Eu aproveitei que era uma aula virtual, digamos assim, então eu estendi um pouquinho. Essa aula que eu dei aqui hoje, geralmente eu particiono em 2 ou 3 aulas. E aí eu terminei juntando tudo em uma só. Não sei se tem perguntas. Vamos ver aqui se tem perguntas. Professor, tem petróleo lá nesse rift da África? Não, não tem petróleo nesse rift da África. O que a gente tem nesse rift da África é magma básico. Okay? A gente tem extrusão de lava, certo? De natureza básica, ocorrendo nesse rift africano. Mais coisas, deixa eu ver. Professor, esse conglomerado de borda é aquele que tem na cidade. Exatamente. Agora que eu dei essa aula para quem não conhecia, quando pudermos sair de casa, certo? Não é para ninguém sair de casa agora, continuem suas casas. Quando a gente puder sair de casa, certo? Vocês tiverem curiosidade, na Cidade Baixa, ali na ponta do Humaitá, na foz do Humaitá, quem já foi, já deve ter reparado que tem uma série de blocos enormes que parece ter sido desmoronados de algum lugar. Aqueles blocos são justamente oriundos dessa separação de África e América lá no passado, e fazem parte justamente da bacia do Recôncavo. Deixa eu ver. Em todos esses rifts tem petróleo? Não. Gente, petróleo não está associado a rifts, certo? Petróleo está associado a zonas onde eu tenho uma carga orgânica já em estado de, entre aspas, putrefação elevada, que deu origem a esse gás. Não necessariamente está associado a rift, porque rift é uma zona de pluma mantérica, ou seja, uma pluma que vem do manto está chegando à superfície. O petróleo, ele ocorre praticamente em subsuperfície, ele ocorre aqui na crosta, na litosfera do nosso planeta. Não está associado a rift. Rift vem em uma porção mais profunda, certo? Eu vou ter que dar uma olhada aqui de petróleo logo logo. Geologia do petróleo. Elane, obrigado. Elane, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Jean. Então, espero que não tenha sido tão chato assim, essa 1 hora, quase 2 horas de live, certo? Quem tiver mais dúvidas, depois que essa live terminar, pode utilizar o Instagram da gente, Geologia Geral. Quem não segue, só seguir lá, @Geologia Geral, certo? Só seguir lá, pode utilizar o direct lá da gente para tirar as dúvidas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Valeu, Caroço, muito obrigado. Rony, essa barba aí tá igual a prefeitura. Falta pluma. Não se preocupe não, que eu tenho quarentena suficiente para ajeitar minha barba. Acho que isso é inveja, viu? Inveja. Então, só relembrando aqui, essa aula vai originar certificado para quem tiver interesse. Na descrição desse vídeo, desse ao vivo, tem um link lá para preencher formulário. Você não demora nem um minuto. Só colocar o nome, colocar o e-mail, enviar, que aí eu vou procurar providenciar esse certificado, certo? Lembrando que essa palestra já faz parte do projeto de extensão da gente da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, cujo nome do projeto de extensão é GECAM Online. Ou seja, isso aí já vai permitir que essa live já emita certificado para vocês. Beleza? Então é isso, eu vou finalizar nossa live. Novamente, espero que tenham gostado. A participação do meu cachorro continua ativa. Tá mais
ativa do que muita placa tectônica por aí, certo? E é isso, o canal de comunicação está aberto. Quem quiser meu e-mail também, eu posso disponibilizar. Vou colocar aqui na tela para vocês. Tem também o e-mail do Geologia Geral, também podem enviar e-mail para o Geologia Geral, não tem problema nenhum. A gente, quando vira professor, a gente tem que trabalhar, tem que ser multitarefa. Então, vê um e-mail aqui, vê outro e-mail, acesso ao YouTube, acesso ao Instagram. Ainda mais nessa época de demanda virtual, a gente está ficando cada vez mais tecnológico, ou tentando ficar cada vez mais tecnológico. Então, pessoal, eu vou fechar aqui a nossa live, já tem 1h50, para não estender, certo? Espero que vocês tenham curtido. Estou aberto aí para dúvidas, sugestões, críticas. Quem me conhece sabe que sou tranquilo com relação a tudo isso. Eu olhei aqui que deu algumas falhadas na internet, provavelmente por conta da distância do modem aqui para o computador. Isso aí eu vou agilizar para as próximas lives, tranquilo? E fiquem com Deus, fiquem em casa, certo? Fiquem em casa, não saiam de casa, por favor. Espere essa pandemia passar. Estou aqui disponibilizando para fazer com que essa quarentena de vocês fique menos chata, beleza? E espero que vocês tenham curtido. Outra coisa, antes de fechar, caso vocês queiram outras lives, pelo YouTube ou pelo Instagram, o formato a gente pode definir, lancem lá, me dêem sugestões lá pelo Instagram, que fica mais... O Instagram, eu falo muito no Instagram, porque o Instagram, ele é uma ferramenta mais fácil da gente interagir. Então, para vocês que têm alguma sugestão de algum assunto que queira que a gente explore aqui, me deem sugestão para mim, para o Lucas ou para o Diego, que a gente trabalha em função disso e a gente prepara novas lives. É exatamente o que eu estou falando, Diego. Sugiram assuntos que vocês queiram, que fica até melhor para vocês assistirem do que a gente sugerir assunto, vocês não gostarem do assunto, e aí a live termina ficando chata, certo? Então, da mesma forma que o assunto dessa live foi sugerida, o ideal seria vocês darem sugestão e aí a gente trabalha em cima dessas sugestões. Então, o canal do e-mail está aí, o canal do Instagram está aí, o canal do YouTube está aí, sugiram assuntos, sugiram temas, curiosidades, que vocês quiserem, e a gente está aqui para trabalhar junto com vocês, beleza? Vou fechar aqui a live, muito obrigado pela paciência de vocês aí nessas quase 2 horas de live, certo? E a gente se vê por aí. Valeu, galera!